Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Santíssimo Deus, Pai eterno, Sua palavra está sendo lida nesta hora, meu Deus. Peço também do Teu Espírito Santo entendimento e sabedoria a pregar Sua palavra nesta hora em revelação, mas que toda a comunidade entenda, compreenda a palavra pregada, lida nesta hora, através do Teu Espírito Santo, também em revelação. Todo o espírito das trevas, do sono perturbador, eu te ordeno, bate retirada agora, desse lugar, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu já te agradeço. Amém. É uma metáfora bem conhecida. Jesus, a videira verdadeira, e os seus seguidores são seus ramos. É muito pregado, anunciado, falado sobre este assunto. Ele usou o que ele tinha no momento. Eu creio que Jesus estava passando por uma videira, né? Porque ele anunciava e mostrava a coisa do momento. Lembra da figueira? Ele contou. Lembra da festa em que ele transformou água em vinho? Ali ele contou uma história. Então, tudo que acontecia, momentos que ele estava passando, ele usava aquilo para mostrar para o homem, ensinando a eles o que significava. Então, ele dizendo sobre a videira, porque o ramo principal enraizado, ele fica, mas os ramos, todo ano ele tem que ser podado. Ele tem que ser podado. Então, para dar muito fruto, então você poda, mesmo deixa só lá o caule mesmo, só aquele toco feio, seco, parece que está morto, mas ela está fixada, está vivinha. Com o tempo ela começa a soltar um ramo, e é naquele ramo que vem o cacho da uva, não é no caule, não é igual ao jabuticaba. Uva é diferente de jabuticaba, tem quase formato, mas o gosto é diferente. A jabuticaba nasce no caule, seco ali, mas a uva não, a uva é delicada, ela tem que nascer de um ramo. Por isso que eles podam tudo para os ramos reproduzir dois, coisa e tal, e assim vai. Então Jesus usou essa metáfora para mostrar para eles o que era ser um discípulo dele, o que era ser um filho de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Então ele disse: eu sou a videira, eu trouxe a palavra, e vocês têm que estar em mim, porque se vocês estiverem fora ou desgarrados de mim, então meu pai não vai poder estar. Olha, pode ver que ele falou aqui na frente: meu pai lança fora, mesmo vós estando em mim. Quer dizer, mesmo eu estando dentro da igreja com aparência de servo, mesmo assim Deus pode me tirar fora.
Deus pode ter me tirado fora por umas atitudes que eu andei, como não dando fruto que o Senhor tem ordenado. Mas eu tenho frutos maus. Então esse não é de Deus. Então Deus cortou, mesmo estando em Cristo. Deus vai lá e corta, porque a autoridade total do Deus Pai. E Jesus veio para obedecer. E ele falou: e vocês saem de mim. Os homens vão sair de mim, porque eu sou verdadeiro. E vocês vão sair de mim, vocês vão dar muito fruto, como eu dei fruto. Então, essa passagem, Jesus estava dizendo praticamente isso. Mas o que eu quero chegar é no versículo 5, em qual ele afirma novamente: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Ponto. E quem está unido comigo, e eu com ele, vírgula, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então os frutos, os bons frutos de serventia a Deus, da vontade de Deus, de servir a Deus, de obedecer a Deus, de estudar a palavra, de estar na igreja, de a vontade de adoração, de pregar o Evangelho, só vai ter quem estiver com Cristo. Só vai ter quem Cristo estiver com ele. Porque se você não tem vontade de pregar o Evangelho, se não tem vontade de fazer nada na igreja, tome cuidado. Cristo não está com você. Outra coisa está com você, mas não é Cristo. Porque Jesus disse, lembra no começo que eu falei? Eu vim fazer o que meu Pai me manda. Qual que era o mandado de Deus? Pregar as boas novas para a salvação de todos aqueles que creem. O que ele disse para Pedro? Você me ama? Aí eu amo estar na igreja, eu amo louvar, eu amo, então prega lá fora. Não tem vergonha, não dá. Então você não ama a Cristo. Você ama estar na igreja, mas não ama ser o servo de Deus. Aí quando ele chegou para Pedro: você me ama? Amo. Então pregue, quer dizer, me obedeça. Você me ama? Ama. Então apacenta, leva a paz que eu te dei, leva até a eles. E ele diz claramente aqui: ele estaria conosco. No 5 aqui ele diz: e vocês são meus ramos. Quem está comigo, unido comigo, e eu com ele, esse dá muito fruto. Então Cristo tem que estar em mim para me poder produzir os frutos espirituais. Para que os frutos espirituais hajam em mim, Cristo tem que estar em mim. Por isso que eu disse desde o início: quem está em nós, o Espírito Santo é representado. Cristo está em nós, representado pelo Espírito Santo agora. Então ele está comigo, eu vou produzir os frutos de Deus. Então se eu não consigo produzir frutos para Deus, então o Espírito Santo não está em mim. Porque o desejo de Deus é que eu produza muitos frutos. Mas ele tem que estar em mim. E eu sem ele eu não posso fazer nada. Então aquele que não faz nada para o reino de Deus, não prega o Evangelho, não quer saber de participar nada da igreja, esse não tem o Espírito de Deus, irmão. Está se enganando a si próprio. Aí começa a ver furto, começa a ver coisa que não devia ver, começa a sentir, eu estou sentindo, começa a sentir coisa que não era para sentir, começa a praticar atos que não era para praticar. Por quê? Porque está afastado de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do erro e do pecado. Então é impossível, uma vez iluminado, sempre iluminado. Quando vai praticar o erro, o Espírito Santo fala: pecou, não vai. E Deus faz de tudo para impedir, irmão. Ainda que você queira fazer as coisas, se você está buscando, de repente aconteceu um fato, Deus faz de tudo para impedir você de errar, irmão. Ele prometeu isso, porque Ele está comigo. Então Ele não quer me deixar errar, Ele não quer me deixar sujar, porque fui pago com um alto preço, o sangue de Jesus, e Ele habita em mim agora. Então por isso que Ele convence o homem do erro do pecado. Então Ele fala, e Ele não deixa, Ele faz de tudo para te impedir de você fazer a loucura. Às vezes você faz um plano, como eu disse no início, de vou pegar o carro, vou em tal lugar, coisa e tal, e coisa. De repente você vai, o carro não pega. Não funciona, o carro quebra. Ai, eu tinha que ir lá, eu tinha que fazer isso. Ou então não dá certo, não encontro, não, sabe? É Deus impedir. Porque ia dar porcaria.
então não deu certo as coisas, então reclama. Não, é Deus impedindo. Por quê? Porque Ele te ama. E você está buscado, você caiu numa cilada e Deus está te impedindo de fazer a loucura. Mas quando você começa a recusar as coisas de Deus, você começa a afastar de Deus. Quer dizer, você começa a extinguir o Espírito Santo. Então o teu amigo, ele começa a se afastar de você. Você não quer? Não quer, não quer, não quer. E vai se afastando, aí você vai estar só. Aí você vai e mete a cara, pode ver que não é impedido de fazer as coisas erradas. Deus, ele te dá o poder da operação do erro. Você continua fazendo erro e achando que está certo, e vai fazendo mais erro, e vai ficar gostoso o errado do homem. Então o Espírito Santo já extinguiu de você. Você está na operação do erro. Então você vai fazer a loucura que você estava fazendo. Então Deus não habita mais em ti, filho. Você precisa voltar rapidinho ao corpo de Cristo. Você abandonou. Porque Deus não existe. Ele pagou outro preço por mim por você. Ele te ensinou, clareou a tua mente. Não foi assim que recebeste de Deus? E você acha que ele ia perder por uma fofoca? Você? Por uma tentação? Ele falou que vem tentação sobre vós, senão humana, que podeis suportar, porque Ele nos dá um escape. Ele nos dá. É Ele que nos dá o escape dessa tentação. Então, se de repente vem a tentação, vem para cima, Ele vai fazer de tudo para impedir você cair nessa. Porque Ele te livra do erro, do pecado. Ele põe teu anjo para te guardar e te proteger. Você acha que o quê? Você está pecando, coisa e tal e coisa, porque você já se afastou de Deus faz tempo. Deus está longe de você. E você não tem mais o Espírito Santo. Tem que buscá-lo rapidinho, para que você possa entrar em ordem de novo, para que o Espírito Santo comece a te ajudar novamente. E clarear a tua mente, e a tua mente está cauterizada no erro, na mentira, no engano, no pecado. A Bíblia nos fala que o Deus desse mundo cega o entendimento, achando que você está certo, cometendo o erro que você está cometendo, que o Pilar falou dos irmãozinhos aqui. Eles acham que eles estão certos, fazendo negócio ilícito, defraudando um ao outro. Ele acha que ele está certo. Ele está vendo só o ventre dele. Por quê? Porque foi cego o entendimento. Vai para a igreja. Jesus falou, mesmo estando ligado em mim, mas Deus já cortou. Quer dizer que não vai seiva boa. Está lá o galho seco, velho. Vai, sobe, desce, mas não dá um cacho de uva. Não produz fruto. Está lá, é tipo o ladrão do limão, né? Vocês já viram aqui do limão, né? Nasce no meio do pé de limão um brotão. Ele só dá espinho. Sabe? Ele não dá nada, ele não dá fruto nenhum. Aquilo só serve para cabo de martelo e cabo de machado. Corta ele do pé do limão, do pé da laranja, não é? Ele não dá assim, um espinzão. É aquele verdão mesmo que nasce, fica branquinho, bonito, reto. É aquilo lá mesmo. Então são sanguessuga da seiva. Mas de Cristo ele não tira nada. Ele só vai nascendo e coisa e coisa, não produz nada. Enquanto um que saiu aqui já tem 2, 3 caixas bonitinhos. E vai cheio de caixa bonito. Esse Deus zela, Deus cuida, Deus protege, Deus guarda. Esse só de pensar já acontece na vida dele. Só dele imaginar se é de Deus já acontece. Porque ele está buscando, está lutando, está perseverando, sabe que vai ser difícil, não vai ser fácil não, carregar essa cruz todos os dias, me matar todos os dias meus desejos, minhas vontades. Vai ser fácil não, irmão. Mas ele disse que nós venceríamos, porque ele falou, eu venci, vós vencereis, vocês podem tudo. Ele disse, mas sem mim, nada, não pode nada. Aí no 6 ele disse assim, ó, quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Aí muitos dizem que salvação não se perde. Aonde? O cara aceitou os caminhos, foi batizado, aprendeu, então não perde mais, a salvação é garantida. Quem falou? Se o próprio Senhor Jesus disse aqui que ela não der bom fruto, ela é cortada e lançada fora. E ele disse, sem mim nada podeis fazer. A salvação só está em Cristo. Então quer dizer, eu fui chamado uma vez, eu posso fazer a loucura lá do mundo que eu estou salvo para sempre. Quem falou isso? Se o próprio Espírito Santo te deixa. Se você não tem Espírito Santo, você não pode entrar no céu.
porque Ele representa o Filho em você. Glória a Deus. Então quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Vira cinza. Acabou. Não tem nada. Volta numa lagartixa. Volta num pombo. Ah não, mas antes vai para o purgatório e coisa e tal. Sai fora. A tua chance é na terra. A nossa chance é agora. Deus está falando. É corrigir teus atos. É corrigir teus caminhos. É mudar a tua vida. É querer Deus na tua vida. É querer andar com Cristo e ter Ele dentro de você. Não é você querer só vir na igreja e frequentar. Quer dizer, eu estou em Cristo. Mas Ele está em você? O estar não é ser. Entendo isso. O estar na igreja não é ser a igreja, não é ser o corpo de Cristo. É diferente, irmão. Então nós temos que corrigir nossos passos. Permanecer é essencial. Permanecer em mim, eu permanecerei em você. A intimidade e a constância nessa união são cruciais. É essa intimidade de estar em Cristo. É essa constância de estar na igreja, buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando, adorando a Deus, dizendo não para o erro, para o pecado. Eu podia fazer, mas não vou fazer, por amor a Cristo. Essa permanência que nos faz é a essência de Deus em nós. Aí as coisas começam a acontecer. Engraçado, né? No começo da igreja você viu os milagres, prodígios, união do povo, porque esse era o amor verdadeiro. Aí passado um tempo, o povo começou a vender indulto, começou a vender as coisas, começou a afastar a igreja de Deus. O povo de Deus. Aí fez o povo ir para a igreja. Esqueceram de Deus verdadeiro. Onde vai me adorar? Nos templos, nos montes, nas matas, na beira do mar. Ele disse: meus verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então não importa onde você estiver, você vai estar adorando a Deus. Não é nas praças se mostrando, não é nos templos se mostrando, não é nos lugares se mostrando que é crente, não! É no seu dia a dia. O verdadeiro adorador adorará em espírito e verdade, quer dizer, no dia a dia, na prática que você faz. Esse é o verdadeiro adorador de Deus. E ele diz mais: frutos de dependência. O ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver na videira. Isso significa que sem Jesus é impossível produzir frutos espirituais ou de santidade. Você está entendendo por que é escandaloso quem está afastado de Cristo? Ele é escandaloso, ele é briguento, ele é fuxiquento, ele é cheio de mandainha, sabe? Cheio de picuinha, sabe? Cheio de disse-me-disse, não, sabe? Não aceita as coisas de Deus. Ele sempre tem um recurso para reclamar. Então ele está afastado de Deus. Ele não consegue ter santidade, sabe? Buscar a Deus, ser obediente. Ele não tem essa coisa. Sabe por quê? Porque está longe. Está longe, não tem intimidade, não tem um amor verdadeiro, sabe? Ele está longe de Deus. Então ele não tem sentimento nenhum para as causas da igreja, ou para a causa de Cristo. Ele não quer nem saber, tanto faz se está na igreja ou não está, tanto faz se pregar ou não pregar, tanto faz se acender a luz e se apagar, tanto faz se tiver pregador, se não tiver, tanto faz. Ele não se preocupa em se arrumar. Fala: não, eu tenho que ler a Bíblia. Não, eu tenho que me arrumar. Meus trajes têm que ser decentes. Não, no serviço eu tenho que calar minha boca, parar de ser falador, ser mais calmo. Ou eu tenho que parar, não receber fuxico. Ou eu tenho que parar de falar dos outros. Eu tenho que me santificar. Esse é o desejo de quem tem Deus, irmão. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então esses frutos espirituais nós só vamos produzir se tiver Cristo. Quem tem Cristo, por quê? Por isso que eu estava falando. Porque tem uns que se alavancam nas coisas de Deus e tem outros que nada. Por quê? Se a palavra é uma para todos, se o poder de Deus é um para todos, se a vontade de Deus é uma para todos,
um só Pai, uma só fé, um só batismo, não diz assim? É um para todos, porque nem todos querem esse um. Não é fácil. É aquela história. Um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. Sabe? Não cuida. Não dá valor, não olha para trás, é ingrato. Aí bota o pai no asilo, larga para qualquer um cuidar, põe cuidador. Não sabe cuidar do próprio pai, não tem tempo para isso. Ingrato. O Pai está no céu Todo-Poderoso, nos deu tudo. E Ele só quer que nós obedecemos e adoramos. E o que nós fazemos? Recusamos. Recusamos, deixamos Ele no asilo, deixamos Ele sozinho. Não quero saber. Vai fazer falta? Que tem muitos filhos que cuidarão. Você não quer? Faça. Quem vai sofrer é você. Essa é a conversa. Um pai cuida de 10 filhos, pode ter 20 lá, o pai luta e batalha, morre para levar um fruto, até rouba para levar comida para o filho. Mas os filhos nem para ligar para saber como é que está. Aí pega o cartão dele, põe no asilo, deixa lá, nem sabe como é que está. Deus é a mesma coisa, Deus é família, Deus é o Pai Todo-Poderoso, nós somos os filhos. Aí o filho quer receber do pai uma coisa que ele nem tem intimidade com o pai, não sabe nem onde o pai está, como é que é o pai, o que o pai falou? Vamos ver. É difícil servir a Deus. Não é fácil servir a Deus. Não é o que, rapaz? Se você não serve a Deus, você serve o diabo. E o diabo você serve, você sai daqui, você vai até Tupã pecar. E nós não conseguimos sair da casa da esquina para vir aqui na igreja. Vê a diferença. Para o diabo você paga para pecar. Para ser salvo é de graça, você não quer. Pode ver que você arruma mandainha, você paga para alguém mentir, você paga para alguém mentir, você paga para alguém contar fofoca, você paga para alguém te levar para algum lugar para pecar, você paga para pecar, vai para o inferno. Mas para você ser salvo já foi pago um alto preço para você, mas você não quer. Vê a diferença das coisas, irmão? Você sai daqui para cometer um erro, lá em Tupã ninguém está me vendo. Você sai daqui para cometer um erro lá em Oswaldo Cruz, é assim que o povo faz dia de sábado. Muitas do ano vai longe, no forró bodó, ninguém está vendo mesmo. Eu fiz muito disso. Vai para outra cidade, ninguém está vendo. Paga para pecar. E a salvação foi dada de graça e você recusa. Consequência da desconexão, quer dizer, desgrudar de Cristo. Se alguém não permanecer em Jesus, será como um ramo que seca e é jogado fora. Jogado fora por Deus, sabe? Deus falou, jamais lançarei fora. Ele disse que ele jamais se lançará fora. A pessoa que se lança fora de Deus é a pessoa que não quer. É a pessoa que sai da presença de Deus. Não é Deus que lança ele fora. Quando a pessoa não quer Deus, porque Deus está dentro de nós. Quando eu começo a cometer os erros, Deus vai saindo. Porque ele fica onde foi encontrado com você. Ele continua parado lá. Você que sai dele, vai sair, vai sair, vai sair. Quando você voltar, ele está lá. Então ele não te lançou fora. O único que Deus lançou foi Satanás e seus demônios. E quando lançou fora. Sai! Mas você está em com vida, errando, ele não te lançou fora, você que se afastou dele. Então volta aos caminhos, faça a vontade de Deus, aí as coisas mudarão. O versículo convida ao relacionamento contínuo
através da oração, leitura da palavra e obediência. Aí, irmão, é esses três que temos que fazer para viver uma vida cristã produtiva e glorificar a Deus. Está vendo como é que é fácil? É só obedecer. Amém, meus abençoados? Aplausos ao Senhor Jesus Cristo.